Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus. É com alegria que mais uma vez nos encontramos para anunciarmos a palavra de Deus, para meditarmos a sua palavra, para guardarmos a palavra de Deus no nosso coração e pormos em prática esse ensinamento que o Senhor, no seu amor, nos dá neste dia. Hoje Ele nos faz uma advertência para todos nós que somos chamados a anunciar a palavra de Deus. Somos anunciadores da palavra porque o Senhor nos chamou e nos escolheu. O Senhor nos diz e nos orienta e nos adverte para termos cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós que recebemos o batismo, somos chamados também a anunciarmos a boa nova, a professarmos a boa nova, como arautos, como anunciadores da boa nova para os nossos irmãos. Há necessidade do anúncio, pois a messe é grande e os operários são poucos, como o Senhor nos fala no Evangelho. Mas para vivermos de acordo com a palavra de Deus, devemos viver na verdade. O Senhor nos orienta a termos cuidado com os falsos profetas. E nós, somos verdadeiros profetas? Ou anunciamos a nós mesmos? Ou não vivemos aquilo que professamos? É uma advertência para todos nós que recebemos o chamado. Para nós, ministros ordenados, e para cada batizado, devemos viver de acordo com a palavra de Deus e produzirmos frutos, frutos bons, frutos de santidade. Não frutos de julgamento, de vingança, de condenação, de fofoca, mas frutos que de fato alimentam. Como está escrito lá na carta aos Gálatas, frutos do Espírito. Todos nós somos chamados a nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo para produzirmos frutos bons, frutos que alimentam, frutos que nutrem os nossos irmãos, frutos do amor. Mas se vivemos de acordo com o projeto de Deus, temos a certeza de que produziremos bons frutos, porque as nossas raízes serão nutridas pelo próprio Senhor. A nossa vida será transformada por Ele, por Sua palavra, pelo seu ensinamento. Alimentados pela palavra e pela Eucaristia, o Senhor irá purificar o nosso coração. E aquilo que ainda não é puro, aquilo que ainda é falso em nós, será certamente purificados pela graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que possamos pedir a nosso Senhor que nos dê esta graça, porque a palavra de Deus por 2 vezes nos orienta neste Evangelho, quando Ele vai nos dizer: vós os conhecereis pelos seus frutos, os bons e os maus profetas. E Ele encerra este Evangelho, esta parte do Evangelho de hoje, dizendo: portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Quais os frutos que estamos produzindo? Quais os frutos que nos assemelham aos frutos que o Senhor nos dá e nos chama a viver? Somos chamados, queridos irmãos e irmãs, portanto, a termos todo o cuidado necessário, alertados pelo próprio Senhor, porque surgem no meio de nós muitas doutrinas, muitas palavras, muitas frases, muitas situações em que querem nos seduzir e nos afastar da vivência da radicalidade do Evangelho. Olhando para os frutos, conheceremos se aquela doutrina, se aquele profeta, aquele anunciador, de fato vive ou não a palavra de Deus, vive ou não os ensinamentos da igreja, vive ou não os ensinamentos que a tradição, a sagrada tradição, nos dá. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que neste dia em que somos convidados e advertidos pelo Senhor para produzirmos bons frutos, que o Espírito Santo
nos ilumine e nos conduza, e que os seus dons sejam derramados em nossos corações, para purificar o nosso coração, as nossas intenções, para nos libertar de tudo aquilo que nos afasta do projeto de Deus. E sejamos bons anunciadores da boa nova do reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.